Olá. Bom, em continuação aos nossos vídeos do curso de Filosofia, vamos então hoje provar que a sua vida segue um programa. Já fizemos algo semelhante, mas só para recapitular, ou quem não prestou atenção devida, né? O Dr. Jacques Monod, no livro O Acaso e a Necessidade, lança as bases do projeto inteligente, hoje é em português, né? Em inglês Intelligent Design, o DI, através da experiência com a Escherichia coli, que ela se multiplica em 36 minutos dentro de um meio líquido aquoso, com os ingredientes necessários para ela se alimentar e se reproduzir. Ele fez essa experiência e ele percebeu que ela fez algo que somente um engenheiro altamente qualificado seria capaz. Ou seja, ela não somente controlou a primeira e a segunda lei de termodinâmica, como as utilizou a seu favor, não aquecendo a água onde ela estava, o meio aquoso, nem, quer dizer, aqueceu em uma quantia tão pequena que o calorímetro não mediu. Isso ele descreve aqui. E mais tarde ele diz que, infelizmente, nós estamos já desde há 300 anos recebendo uma censura. Todo cientista, todo pesquisador recebe uma censura, ou seja, ninguém que tenha dinheiro financiará um projeto onde não se tente provar ou se tente provar que o universo não surgiu por acaso. Então, isso é um dogma, porque eles chamam a isso de postulado da objetividade, postulado puro para sempre indemonstrável, diz Monod aqui no seu livro, onde eu li para vocês, Vitalismos e Animismos. Quer dizer, um postulado não pode ser indemonstrável por definição. Um postulado é uma hipótese que exige uma demonstração. Então vocês vejam como é que um cientista pode ser burro, topeira, estúpido o suficiente, né? E a comunidade científica toda aceitou isso. Alguém colocou, a partir de Descartes e Galileu, né? Abolindo as leis de Aristóteles, o tipo de biologia que Aristóteles fazia, quer dizer, o controle, o conhecimento que Aristóteles tinha sobre a física, a química era muito pouco. Então, com Descartes e Galileu houve um progresso muito grande, descobriu-se a lei da inércia, depois Newton colocou as leis da primeira e segunda lei do movimento, e depois as leis da termodinâmica, e aí a ciência ficou extremamente compacta, ou seja, o mundo científico, em 1700, achou que a ciência era a salvação do mundo, que a religião era uma droga. Assim Marx disse no seu manifesto comunista: a religião é o ópio do povo, ou seja, é a droga do povo. Einstein era profundamente religioso, e nós temos algumas historinhas para contar a respeito dele, para mostrar que os cientistas não são ateus, né? Então aqui, por exemplo, este se converteu, quer dizer, depois que ele fez a experiência dele, depois de 25 anos, para provar que tudo é obra do acaso, ele terminou conseguindo provar que há uma necessidade, para não fugir da linguagem científica, ou seja, uma inteligência que faz um projeto e que esse projeto é perseguido e executado fielmente por todos os seres vivos, exceto pelo homem. Porque nós temos um projeto, mas nós podemos alterá-lo. E o homem também entra no projeto inteligente da natureza e o altera. Então, por exemplo, hoje a engenharia genética produz abóboras de um tamanho fabuloso, mas, segundo o segundo gênio da teoria do design, do intelligent design, Dr. Michael Berry, ele diz que pesquisou em todas as bibliotecas do mundo, não existe um cientista que tenha escrito um trabalho que prove uma mutação. Ontem acabei de ler, acabei de ver um vídeo do Dr. Eberle,
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é quem está fazendo esse trabalho, ou seja, desmoralizando a cada dia mais. Esse é um dos líderes do movimento, o Intelligent Design. Então, aqui, por exemplo, olha, a engenharia genética produziu um boi que deveria estar com esse corpo. Na idade em que ele deveria estar com esse corpo. Mas graças à engenharia genética, ele está com esse corpo e esse peso. Mas é um boi, né? Então se fez uma mosca, conseguiu se produzir em laboratório uma mosca que tinha um tamanho de uma mariposa, mas era uma mosca. Ela durou poucos segundos de vida, né? Então, a engenharia genética está mexendo com o código genético, ou seja, com a informação contida nas células dos seres vivos. E ao mexer com isso, ela produz abóboras gigantes. Tudo que nós comemos está alterado, adulterado pela engenharia genética. Não se sabe o que isso vai fazer no organismo do ser humano. De qualquer forma, o que eles querem provar é que a engenharia genética será capaz de comprovar a teoria de Darwin, que o doutor Michael Behe disse que nenhum cientista fez uma única obra. Ele pesquisou no mundo todo, e principalmente na Biblioteca de Paris, que é a maior do mundo, não há um trabalho realizado por um cientista que mostre, que demonstre, que comprove, né, a alteração de uma espécie em outra. O Dr. Eberlin, ontem, no vídeo que eu vi, ele também disse que pesquisam fósseis, né, para tentar comprovar o design inteligente, pesquisam fósseis. E, regredindo nas borboletas, eles conseguiram encontrar a primeira mariposa num fóssil. Já é uma mariposa. Quer dizer, aquela história do selacanto. A ameba, vamos partir daí, que é o primeiro ser vivo, já seria necessário aceitar que aquele relâmpago, tocando lá na molécula, transformou a molécula de um ser inorgânico em um ser orgânico, supostamente a ameba, a euglena, a xerife ou qualquer outro monocelular, mas então, quebrando, contrariando a lei que Pasteur estabeleceu, que omnium vivo ex vivo, quer dizer, todo ser vivo só sai de outro ser vivo. Então, a teoria de Darwin começa por essa maravilha, que no caldo quente, um relâmpago em determinado momento encontrou lá uma série de ingredientes que precisavam apenas de uma carga elétrica, de uma energia suficiente para fazer uma alteração e se transformarem de inorgânico em orgânico, quebrando a lei de Pasteur, de 1860, de que todo ser vivo só procede de outro ser vivo. Pasteur provou isso em 1860, mas a evolução continua mantendo que, através de vários processos que são contas da carochinha, formou-se uma molécula. E essa molécula estava lá no caldo quente, molécula, estava lá no caldo quente quando um relâmpago, juntando todos aqueles ingredientes próximos, deu uma descarga naquela porção de água e a molécula se tornou uma célula, quer dizer, um ser inorgânico se tornou um ser orgânico, um ser não vivo se tornou um ser vivo, mas Pasteur provou que isto não é possível. O vivo procede de outro vivo. Dolly foi uma experiência feita em genética, mas Dolly foi um clone de quê? De uma ovelha, e que durou poucas semanas. Quer dizer, sempre o resultado da suposta mutação é mais fraco, ao contrário do que afirma a teoria darwinista, de que o seu antecedente. Quer dizer, a Dolly, que foi clonada de uma ovelha, não teve o tempo de vida normal de uma ovelha. Há pouco tempo atrás aconteceu um fenômeno. Um fazendeiro no Globo Rural chamou a comunidade científica porque tinha nascido na fazenda dele um cavalo com chifres, quer dizer, provavelmente um boi fecundou uma égua e ela conseguiu conceber, e então nasceu um cavalo com chifres. Mas aquele cavalo com chifres não deu outro
semelhante, ou seja, estéril, do mesmo jeito que o jumento copulando com uma égua dá a mula, mas a mula é estéril, ou seja, não há a mutação. A mutação, para vocês terem uma ideia, seria um abacateiro dar uma jaca, tá? Ou então um mamoeiro dar uma banana. Isso seria mutação. Não existe, porque a Bíblia diz: Deus fez cada ser segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. E a última descoberta da Universidade Presbiteriana Mackenzie é exatamente de que, voltando a estudar os fósseis, que eles também fazem isso, porque a teoria do Darwin é totalmente baseada nos fósseis, eles encontraram, estudando as borboletas, um fóssil de uma mariposa, pronta, feita, completa. Não há as lacunas. Então, isto era... O selacanto era um peixe, e aí tinha umas nadadeiras fortes, e ele se arrastou e foi tomar banho de sol na praia. Isso é o conto da carochinha que está no darwinismo, viu? Selacanto é o nome do peixe. Eu gosto do assunto e me especializei. Segundo Robert Foley, de tanto ir para a terra, de tanto fazer força nas nadadeiras fortes, essas nadadeiras se transformaram em pés. Mas não há um meio termo, quer dizer, uma prova média, o chamado elo perdido. Então você tem o peixe, o selacanto fóssil, porque já não existe mais, e você tem o sapo, o lagarto, quer dizer, o ser que fica na terra, que seria o batráquio, né, os lagartos. Então, assim ele explica que um peixe se tornou um lagarto. Quer dizer, um ser que vivia na água se transformou naquele que pode ficar na água ou fora d'água e depois no lagarto. Então, mas não se tem a sequência. Falta o elo perdido em todas as experiências, em todas as descrições do Darwin. Então, aqui nós mostramos a vocês a equipe de cientistas que estava trabalhando em 1933 e serviram de motivação para o doutor Jacques Monod, que ele fez o trabalho dele de 25 anos de pesquisa para provar que essa equipe estava errada, porque essa equipe aqui estava tentando provar que o darwinismo é um engano, o universo tem uma inteligência que o governa. Começou em 1933, o cientista suíço Fritz Zwick comandava a equipe, a americana, deixa eu ver o nome dela aqui, a americana Vera Rubin fazia parte da equipe, né? Quem é que mais? Vamos ver mais aqui. Alguns, né? Porque isso era um vídeo, e eu fui parando o vídeo, a matéria escura, Vobson, equivalência, massa e energia, Claude e Udishano, isso tudo são cientistas laureados, viu? John Ackbert William, Rolf Landauer, que é o último dado aqui por nome. Chegaram à conclusão de que o nosso universo tem 4% de tamanho e, no todo, nos 80 bilhões de anos-luz de diâmetro do universo total, existe um percentual de 5% de matéria tectrônica, que é essa matéria comum, estudada pela ciência, e 27% de matéria escura e 68% de energia escura. Essa matéria escura e energia escura, já falamos no vídeo anterior o que é, mas ela controla totalmente todo o nosso universo visível, ou seja, inclusive nós. Mas o homem é o único ser que consegue modificar o seu programa, criar programas alternativos, interferir na biosfera, na atmosfera, em tudo, está envenenando tudo, matando os peixes, envenenando a água, o ar e tudo, e a ele próprio. Contra isto, vem então a Universidade Presbiteriana Mackenzie para provar que não é assim. E, como disse a vocês ontem, cada um desses tarôs, então, as 22 cartas
é o seu programa de vida. Você nasceu programado. Então, nós temos, por exemplo, no caso de Jesus Cristo, que é um fenômeno, e eu não caberia aqui porque entraria no caso da religião, mas ele diz: Pai, dá-me a glória que eu tive junto a ti, o amor com que me destes antes da criação do universo, antes da criação do mundo. Quer dizer, nós também fomos criados antes da criação do mundo. Então, nós temos, assim, na Bíblia, nós temos então algumas evidências, né? O profeta, parece que é Jeremias, diz: Tu me escolheste no ventre da minha mãe. E o profeta João Batista, quando Maria foi visitar Isabel, ele tremeu dentro do ventre materno. Eu fiz, ao fazer o curso com Frei Albino Arese, né, no Instituto Mensana, eu fiz uma regressão e voltei ao útero da minha mãe. Então, nós temos um projeto, esse projeto começa com o primeiro nascimento, que é o pulo, que é apenas uma teoria, não posso provar a vocês que isso existe, mas é apenas uma alegoria para dizer que nós saímos do mundo espiritual, éramos apenas almas espirituais, e que então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, então a nossa alma espiritual já entra ali e o ovo já traz um ser novo. Por isso, a ética considera crime o aborto, mas isso está caindo graças às teorias da evolução, né? Freud disse que nós somos apenas animais evoluídos, porque nosso inconsciente tem apenas o desejo de prazer e obedece a dois impulsos fundamentais: matar ou morrer. Então, Darwin complementou isso fazendo a comprovação passo a passo de que a partir da molécula surgiu a ameba, a partir da ameba os peixes, a partir dos peixes o selacanto deu o lagarto, e depois o lagarto criou asas e voou. Eu disse ontem que eu quero voar e acontece que eu não consigo. Por mais que eu bata os braços, meus braços não viram asas. Então, na teoria de Darwin, a necessidade termina chegando, forçando o acaso a fazer com que aquilo que o ser precisa aconteça. Não há prova disso. Uma única monografia, um único trabalho científico que prove isso. Então, o último livro que eu li sobre evolução, do Papa da Evolução, Robert Foley, então decidiu ir por outro caminho. Havia gorilas, que são, segundo ele, não é o macaquinho mais que gerou o homem. Aquela história do macaquinho, mais o macaco maior, depois o Pithecanthropus erectus, depois o Homo sapiens, o Neanderthalensis e até os sapiens. Já não estão mais nessa teoria. Por que eles abandonaram essa teoria? Porque não encontram os elos. Ou seja, entre uma espécie e outra espécie tinha que haver um ser intermediário. Não há. Os elos perdidos foram abandonados. Então, a teoria do genial mestre do neodarwinismo, Robert Foley, é de que foram os gorilas e não os chimpanzés quem evoluíram para o homem. Já mudou frontalmente. Então, o neodarwinismo já se desligou, né, do darwinismo e já diz que agora não é dos pitecos que nós descendemos, mas dos gorilas. E em determinado momento, olhem o absurdo, metade dos gorilas continuaram se reproduzindo como gorilas e a outra metade dos gorilas evoluiu para o Homo sapiens. Pelo amor de Deus! Aí ele não explica por que metade dos gorilas continuou se reproduzindo e gerando gorilas, que é o natural, né? Toda célula reproduz um igual, todo ser vivo reproduz um igual, e quando isso não acontece é uma teratologia, uma monstruosidade, ou um ser mais fraco, ou um ser estéril, né? E a outra metade dos gorilas decidiu se tornar homem, decidiu e pronto. E aí começou a cadeia evolutiva que vai se transformar do Neanderthalensis em Pithecanthropus erectus, Homo de Java, e terminará então essa história da carochinha. Bom, mas deixemos aqui. Então,
temos que conceder, em princípio, que não há a evolução cega, que os 76% de matéria escura e os 27% de energia escura, ou vice-versa, são uma massa inteligente de informação e que construiu o universo que Einstein disse que tem 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Não é de circunferência, é de diâmetro. E quando o engraçadinho na plateia levantou o dedo e perguntou: e se a gente fizesse essa distância, professor, o que aconteceria quando chegasse ao fim da linha? Ele disse: Deus. Simplesmente assim, numa conferência. Assim, desse jeito. Né? Então, se eu fosse falar sobre Einstein, daria várias provas de que ele acreditou em Deus enquanto ele era vivo. Então, resultado. O que é o tarô? E por que Jung estudou o tarô? E por que Pituá estudou o tarô e várias pessoas? E por que nós temos aqui trabalhos daqui do Robert Wang, que nós vamos mostrar a vocês. Aqui é de um cardeal que não quis se identificar, botou um pseudônimo, mas a introdução é feita por membros da Cúria Romana, foi tirado de circulação por causa disso. Aqui nós temos um sábio, o maior de sua época, Eliphas Levi Zahed, na verdade pseudônimo para o abade, para Afonso Louis Constant, abade nada. Ele usou o pseudônimo de Eliphas Levi, abade Eliphas Levi. Mas o nome dele de batismo é Alphonse Louis Constant. Napoleão escolheu ele, entre todos os franceses, para organizar a vastíssima literatura que ele tinha sequestrado dos países conquistados, principalmente o Egito. E ele organizou a Biblioteca de Paris, que ainda é a maior do mundo. Muitas obras de arte, depois de que Napoleão morreu, foram devolvidas aos seus países de origem. Então, esse livro com o título de Dogma e Ritual da Alta Magia, na verdade é um manual de tarô. Tem nada a ver com a alta magia, viu, gente? É um manual de tarô que começa com o mago. Então, infelizmente, Eliphas não descobriu que se começa com o louco. Então, a primeira lição dele, Aleph, ele fez uma correlação entre o tarô e as letras hebraicas. Vamos já falar disso. O recipiendário seria o nosso carta 1, o aprendiz. Ele começa daí. E em determinado momento, nós já mostramos para vocês, ele dá o livro de Hermes. Quer dizer, eu não sabia que o livro de Hermes, na verdade, é o livro de Thoth. Mas ele dá, foi o padre Roberto que me chamou a atenção, e ele fala, aqui no finalzinho do livro dele, meu Deus, eu estou aqui pertinho. Ele fala aqui sobre o livro de Hermes. Thoth já tinha me dito que ele tinha um livro e que eu ia conhecer esse livro quando ele apareceu. E ele se identificou como Hermes Trismegisto ou Thoth. Então o padre Roberto descobriu aqui nesse livro que ele comprou e leu que o livro de Hermes é o tarô, portanto Thoth é Hermes. Hermes fez as 22 cartas do tarô chamado Arcanos Maiores, e as 56 dos arcanos menores ele não mexeu. Papos é quem vai tentar decodificar. Mas então nós temos aqui, na verdade, o Dogma e Ritual da Alta Magia não é nada mais, nada menos do que a explicação passo a passo do tarô, utilizando as letras hebraicas, porque ele descobriu que há uma ligação entre as letras hebraicas e as cartas do tarô. Isso nós vamos mostrar, porque um outro tarólogo chamado Robert Wang também descobriu isso, e os dois, então, unindo esse conhecimento, uniram o tarô com a árvore da vida, a cabala, que tem as letras hebraicas. Então, essa junção, né, do tarô com as letras hebraicas vai dar o tarô cabalístico, que nós, quando descobrimos, compramos. Aqui vocês podem ver, cada carta
então equivale, ó, tá vendo? Então aqui nós temos a árvore da vida, o pedaço que está colorido equivale a esta carta. Aqui está a letra Re, aqui está o signo de Áries e assim por diante. Então foi uma descoberta de Eliphas Levi, que só se valorizou mais tarde e deu outro tarô, um tarô misto com a cabala, tarô e cabala, ou com as letras hebraicas. Bom, então, por que que Jung, Emma Jung, Sally Nichols, doutora Sally Nichols, Emma Jung, filha do Dr. Carlos Gustavo Jung, e o próprio Jung se preocuparam tanto com o tarô, deram tanta importância ao tarô, porque ele é um projeto inteligente que mostra como seria o desenvolvimento do homem se não fosse a alteração feita pela elite mundial que governa o mundo, porque a primeira carta do tarô é o louco desorientado, a segunda carta do tarô é o mago. Na verdade é errado essas legendas, tá? Seria o aprendiz. E aqui ele está com essas tralhas todas, porque foi feito com medo da Inquisição, mas se nós pegarmos um tarô mais, mais recente, como o Rider White, ou os tarôs que não foram feitos com medo da Inquisição, então nós vamos ver na carta O Mago, nós vamos ver algumas coisas sobre a mesa, que seria ele descobrindo os objetos que ele precisa para poder cumprir o projeto dele. Então, aqui ele dá o pulo, nasceu, aqui ele está descobrindo os objetos que ele vai usar para cumprir o projeto dele. Bom, antigamente, ainda hoje em algumas coisas, em alguns tipos de trabalho é assim, os artesãos, os artífices, quer dizer, um sapateiro aprendia o ofício com outro sapateiro, era aprendiz. Um dentista aprendia a profissão com outro dentista, era aprendiz. E um pedreiro ainda hoje aprende, não existe uma faculdade de pedreiros. Então, um pedreiro aprende com o pedreiro. E depois que ele aprende, portanto, depois que ele consegue as noções primárias do ofício, é que ele vai agora ter as noções teóricas. Isso foi invertido. Hoje nós fazemos primeiro a faculdade de medicina, um cirurgião, digamos assim, para depois então ele fazer a residência, que é ver o outro médico operando. Então inverteu-se aí. Quando houve essa inversão, os senhores do mundo já estavam fazendo uma adulteração na ordem do universo. Porque isso aqui é a ordem do universo, simplesmente isso. Ou seja, num trabalho muito rápido, para fechar aqui, mais ou menos por volta dos 30 minutos, então nós temos aqui, carta 0, a criança nascendo. Você, tá? É o seu projeto de vida, devia ter acontecido assim. Aqui o seu nascimento. Depois pegar em detalhe. Aqui você conhecendo o mundo através dos seus sentidos, exercitando os seus sentidos. Uma criança que exerce o tato, a visão, o olfato, o paladar para conhecer o mundo. Aqui você... Desculpa. Aqui você estaria... Então, essa é a carta em que a criança está usando os sentidos, visão, audição, para conhecer os objetos do mundo. Né, através dos órgãos do sentido, desenvolvendo e aplicando os sentidos. Aqui ele está aprendendo a falar, e isto é dito através do livro que ele tem, pois falar e logo escrever é assim que acontece. Foi assim que se desenvolveu a sua infância, viu? Primeiro você nasceu, depois você aprendeu a usar os seus sentidos, percebeu que sem eles você está ferrado, né? Porque se você não vê bem, você vai ter problemas. Se você não ouve bem, você vai ter problema. Então, os nossos órgãos sensoriais, os 5 sentidos, são fundamentais para a nossa existência física, para que nós possamos existir no mundo. Depois, vamos ser forçados a falar.
Depois os adultos nos obrigarão a falar, nos obrigam. Mas um detalhe, nós temos um mecanismo no cérebro que faz as cordas vocais, em determinado momento, produzirem o som da fala. Se isto não for desenvolvido no momento exato, nunca mais será. Então as duas meninas lobo encontradas na selva nunca falaram, porque elas passaram mais de 15 anos criada entre os animais. Como os animais não falam, elas nunca ouviram ninguém falar. Então Tarzan e Mowgli são grandes ficções, isso não aconteceria. Se passar do momento do desenvolvimento do mecanismo da fala, nunca mais você falará. Então você aprenderá a andar, você aprenderá a correr, você fará tudo que o seu corpo pode executar, mas o mecanismo da fala, existe um momento certo. Então aqui você está aprendendo a falar e a escrever. Você passou por isso, na escolinha do caçula. Aqui você está descobrindo que você não é o centro do universo e não pode dar um tapa na cara da sua mãe e não adianta quando você se zangar com ela, se jogar no chão e espernear. A mãe é a autoridade maior. Ela é quem é a autoridade. Ela é a referência e não você. Você descobriu o valor da sua mãe. Por ricochete, quando você faz alguma coisa muito ruim, a mãe diz assim, deixa teu pai chegar que eu vou contar. Espera teu pai, ele vai resolver isso. Aí você já grandinho, 5, 6 anos, você já fica temendo a surra que vai levar do pai, ou a bronca, ou o castigo que for. Quer dizer, ela começa a ter consciência da autoridade da mãe, da qual ela depende para tudo, e depois, como a mãe usa o pai como uma autoridade maior do que ela então admite a autoridade do pai. E assim você aprendeu a respeitar o seu pai. Depois você chega à adolescência e você descobre a autoridade em si. Um policial é uma autoridade, uma pessoa mais velha do que eu tem autoridade sobre mim, então eu vou descobrindo a essência da autoridade, aqui representada pelo sumo sacerdote. Quer dizer, a sociedade se organiza de tal maneira que umas pessoas mandam e outras obedecem. Eu descubro isso, mas a primeira coisa que eu faço é me rebelar. Então aqui é a adolescência, o rebelde sem causa, que não sabe quem é, porque quando chega depois de meia-noite em casa, a mãe diz assim, ô menino, você está muito novo para andar 1 hora ou 2 da madrugada pela rua. Mas quando ele faz o mal feito, diz assim, você já é um homenzinho, não pode mais fazer isso. Porra, eu sou um homenzinho ou eu sou ainda um menino, não posso chegar, então ele não sabe quem é. Aqui ele está naquela crise de identidade que faz com que ele arrume a tribo dele, se identifique com ela, os amigos íntimos e aos quais dá mais importância do que a família, porque todos estão nessa faixa dele. Ninguém sabe o que é. Essa é a adolescência. Depois tem o jovem adulto. Você saiu da adolescência, conseguiu uma namorada, conseguiu fazer o seu segundo grau e agora que está na faculdade, já tem uma noção da sua profissão futura, o carro começou a andar. Então o carro, na verdade, é o jovem adulto que já tem um destino, já tem uma direção e ruma para o futuro feliz e alegre, como já na esperança da vitória. Depois você atinge a maturidade, onde você não se preocupa em vencer as discussões, ou seja, ter sempre razão, mas a ser justo. Quer dizer, quando uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua, prova a você que ela está certa, você tem a maturidade bastante para pesar nos pratos da balança e dizer a ela, você tem razão. Eu estou errado, você está certo. Isso é a maturidade. Por volta dos 40 anos, você passou por isso. Depois damos um salto para os 70 anos, onde o eremita, que é Lever Savant, o velho sábio, descobriu várias coisas dentro da sacola do louco, do desorientado, que ele aqui está mostrando. Uma é a lanterna e outra é o anjo da guarda. Então, aqui por volta dos 70 anos, então eu já estou nessa fase, né? Mas tem muito velho tolo por aí, que ainda continua sendo o adolescente. E, finalmente, nessa leitura do tarô, a roda da fortuna, que é o fim do ciclo. Ou seja, você começou subindo, depois estabilizou, quer dizer, criança, idade madura, velho, e aqui o último devia estar deitado no chão, num caixão de defunto. Essa que é a carta morte.
Essa é que significa o ciclo completo. Então, o primeiro uso do tarô é esse. O programa que todo ser humano deveria seguir e que os donos do mundo, a falsa elite, os Rothschild, Rockefeller e os Soros e outros inverteram, e nós estamos agora numa sociedade que não segue esses arquétipos. Ou seja, esse programa foi alterado e o mundo está sofrendo as consequências dele na desordem, no caos, na violência, porque esses arquétipos, segundo Jung, governam o destino de uma civilização. Se você não se desenvolve segundo esses arquétipos, e eu li apenas, eu tenho 5 funções, o tarô tem 5 leituras diferentes, eu fiz uma, mostrando que você foi programado, e esse é o seu programa do nascimento até a morte. Então, isso todo ser humano deveria nascer. Assim, muito rapidamente, porque já chegamos aos 35 minutos. Tá? Então, esse seria o programa que cada um de nós deveria fazer, mas os donos do mundo fizeram com que a sociedade não seguisse esse programa e determinaram agora o que é que nós deveremos fazer, alterando os arquétipos, modificando assim o que foi projetado no Intelligent Design, e nós estamos seguindo agora um projeto alternativo elaborado no Tavistock Institute of London para sermos massa de manobra, não nos desenvolvermos, não chegarmos a ser seres inteligentes e assim sermos manipulados pelo governo mundial. Então, fico aqui, continuaremos no próximo vídeo. Até a próxima aula, deem seu like, a mãozinha, né? E inscrevam-se no canal. Obrigado.